A Bíblia vai falar para nós que os nossos planos, que os nossos caminhos não são como os caminhos de Deus. E que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Então a mensagem de hoje é para você que diz assim: eu estou cansado de errar. Porque chega uma hora que cansa. Verdade ou mentira? Chega uma hora que cansa. Você busca melhoras, você busca transformação, você busca viver algo novo na sua vida. Desde quando você muda de trabalho, desde quando você entra em um relacionamento, desde um estudo, desde um trabalho, a gente busca uma melhoria. Nós queremos viver novidade de vida, queremos ou não queremos? Mas todas as vezes que você tenta e aquilo dá errado, você tenta, aquilo dá errado de novo, isso vai frustrando a gente. E aí chega um determinado momento na nossa vida, e isso é muito particular, por isso que essa mensagem, ela vai para você que está cansado de errar, porque isso é muito particular. Tem pessoas que estão errando, mas ainda ela não está cansada de errar, ainda ela tem força para continuar errando. Só que chega um momento da nossa vida que você fala assim: meu Deus, não, eu não quero mais errar não, eu não quero ficar voltando no mesmo erro, eu não quero ficar me frustrando, chega de errar, e eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Amém, gente? Eu preciso que o Senhor me dê um apontamento, que o Senhor indica para mim a direção, porque eu sei que se eu obedecer o teu caminho, eu não vou errar, eu não vou perder, eu não vou me frustrar. Então essa mensagem para você, ela é para você que não quer mais errar. Amém, gente? Êxodo 13, versículo 17, vai dizer assim para nós: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte do Egito. Coloca aqui para mim a foto do mapa de Israel. Meu Deus do céu, hein? O celular dava para ver melhor, mas eu vou explicar para vocês aqui. O povo viveu muitos anos aqui no Egito como escravo, até que eles clamaram, suplicaram a Deus, e Deus levanta um libertador. Quem que é o libertador? Moisés. Aí vem as pragas, as 10 pragas, Deus vai fazendo tudo, até Faraó se dobrar e libertar o povo. O povo não sai fugido do Egito, não foi uma fuga do Egito, foi uma libertação. Por isso que fugir dos problemas não vai resolver sua vida. Vai resolver sua vida quando Deus entregar a libertação para você. Deus é o Deus de libertação. Então o povo sai liberto do Egito, liberto de Faraó, de tudo aquilo que eles tinham vivido. Eles saem daqui. E aí, eles vêm nessa direção aqui, ó. Esquece por enquanto essa linha, eu vou explicar elas para vocês. Eles saem nessa direção aqui, ó, em rumo daqui, ó, deserto de Etã. Tá ruim de ler aqui. Mas qual a terra que Deus havia prometido para eles? Canaã. Onde Canaã está? Lá em cima. Dá para ver daí, Canaã? Então pensa com o pastor, do Egito para Canaã, era melhor descer ou melhor ir reto? O caminho mais perto era o caminho ir reto.
Mas Deus fala que tinha aqui, ó, guerra com os filisteus. O que a gente leu agora. Então Deus não guia o povo pelo caminho mais perto, porque Deus fala assim: vocês vão ver a guerra com os filisteus, o exército dos filisteus, e vocês vão ter medo, vocês vão se arrepender de ter saído do Egito e vocês vão querer voltar. Então Deus não guia o povo pelo caminho mais perto. Pode tirar por um minuto essa imagem. Deus não guia o povo pelo caminho mais perto. Então, a primeira coisa que Deus tem para nós: quem foi que disse que o caminho mais perto é o caminho mais fácil? Quem disse isso para você? Quem disse que os atalhos vão te aproximar das suas promessas? Por que Deus às vezes não nos guia? Às vezes a gente olha e fala: Senhor, é só o Senhor fazer isso e já está tudo resolvido. É assim ou não é? Senhor, eu só preciso disso aqui, e você fala: é tão perto. Mas se você não estiver preparado, Deus não vai entregar aquilo para você. Se você não estiver em condições para aquilo, Deus não vai te entregar, porque você pode se perder. Existem guerras que, se a gente não estiver preparado para elas, a gente vai preferir voltar na situação que a gente estava antes. Existem guerras que, se você não estiver preparado para vencer, Deus pode tudo, mas a sua fé, a nossa condição, ela tem que também acompanhar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, que senão a gente se perde. Então, Israel precisava ser preparado. Deus, ele usa o caminho mais longo, não porque ele precisa de mais tempo para fazer algo na nossa vida, mas Deus usa o caminho mais longo para nos preparar para aquilo que ele vai entregar nas nossas mãos. Nós precisamos ter condições para não se perder com aquilo que Deus vai nos dar. Deus não vai te entregar algo que você vai se perder. Deus não vai te entregar algo que você ainda não está preparado. Então, não fique preocupado em você ter o caminho ali mais perto, o caminho mais rápido, mas foque em estar preparado para aquilo que Deus tem para você. O caminho é Deus que nos guia, é Deus que nos dirige, é Deus que nos leva ao caminho. Às vezes a gente sofre ataques de ansiedade, quando você se pega comparando a sua vida com a vida de outras pessoas. E uma característica de uma criança, de alguém que não está preparado, a criança ainda não cresceu, ainda não está pronta, e o que ela fala para o pai? Eu estou pronto, eu já estou pronto, eu já estou preparado. A característica de quem não está preparado é achar que já está preparado. Quando o pai fala para o filho assim: ó, não vai para lá, porque lá é perigoso, tal. Aí o filho fala: não, eu sei, pai, eu sei como que é, pode deixar que eu sei, eu me viro. Ele acha que ele já está preparado, mas o pai sabe que ele não está preparado. E tudo que o pai puder fazer para guardar o filho de não ir por aquele caminho, o pai vai fazer. E muitas vezes é isso que Deus faz na sua vida. Muitas das vezes é o que ele faz. Você quer muito uma coisa, você quer muito aquilo, e você quer para ontem, mas Deus está preocupado em te preparar para te dar aquilo, e às vezes a gente não está nem aí. A gente já acha que sabe de tudo, que pode todas as coisas, que nada vai nos vencer, que nada vai nos derrubar. Deus, ele precisa nos preparar para algumas guerras, que senão a gente pode perder essa batalha. Deus não quer que você perca essa batalha. O próximo ponto que nós vamos adentrar, eu quero ler com vocês o versículo 21, do mesmo capítulo, que vai dizer assim para nós: e o Senhor, olha a direção de Deus, olha como isso é forte, e o Senhor ia adiante deles. Aonde Deus tem que estar na nossa vida?
adiante, na frente. Deus é um Deus que Ele marcha na frente. Para você não se perder, Deus tem que estar na frente. Para você não tomar decisões erradas, Deus tem que estar na frente. Para você não se frustrar daqui 1 ano, 2 anos, daqui a alguns meses, Deus precisa estar na frente. Nunca tire Deus da frente. Nunca tire Deus da frente para colocar a sua sabedoria. Nunca tire Deus da frente para colocar o seu conhecimento, o seu achismo. Nunca tire Deus da frente para você colocar alguém no lugar de Deus, seja um amigo, seja um familiar. Nunca tire Deus da frente para você colocar uma sociedade no lugar de Deus, porque o lugar de Deus é estar na... E se você não quer se frustrar, se você está cansado de sofrer, de tomar caminhos e decisões erradas, não tire Deus da frente. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Isso aqui é maravilhoso, porque um povo que estava sendo direcionado pelos céus. Se você entender que se a sua vida, a sua casa, a sua família for direcionada pelos céus, pelas promessas, por aquilo que Deus tem para você, você vai caminhar em uma frequência, em uma velocidade diferente de todo mundo, porque aqui esse povo, diferente de todos os outros povos, eles caminhavam de dia e eles caminhavam de noite. Eles caminhavam de dia e eles caminhavam de noite, porque assim é aqueles que ouvem o céu. A velocidade sua é diferente. A forma de você caminhar é diferente, a forma de você marchar é diferente. Ainda que você não escolha o caminho mais perto, mas nunca você vai parar. Aqui eu entendo que Deus estava levando um povo a ter uma fé de perseverança. Quando a gente ouve o céu, nós não desanimamos. Mas quando você fica ouvindo promessas aqui da terra, porque as promessas da terra elas são falhas, as promessas da terra elas mudam. Veja, na época de eleição, um promete uma coisa, o outro promete outra. O prefeito de Campinas promete um monte de coisa. Cadê o prefeito? Cadê? Agora imagina se a sua casa, a sua vida estivesse estabelecida pelas promessas dos políticos. Você já estava desanimado. Você já estava jogando a toalha, porque as promessas da terra, quantas pessoas já prometeram para você que ia mudar e não mudou? Quantas pessoas prometeram para você que ia te dar um bom emprego, que ia te dar um bom salário, e não aconteceu? Quantas pessoas falaram, não, vou te dar uma promoção, faz isso, e vai acontecer isso, e depois não aconteceu? Quantas promessas aqui da terra já foram frustradas? E aí vem o desânimo. Mas quando nós ouvimos o céu, quando somos guiados pelo céu, nós perseveramos de dia e de noite, de dia e de noite. Você acorda de dia e você continua com fé. Você chega à noite, ainda que não deu certo, que os seus olhos não viram aquilo que você queria ver, mas você continua crendo, porque você está ouvindo o céu. Se você ouve aqui a terra, você vai ouvir palavras de dúvidas, palavras que vão te derrubar, palavras que não vão somar nada em você, palavras de medo, palavras de desânimo, palavras que não vão te fazer crer, que não vai aumentar a sua fé. Mas se você ouve os céus, você é uma pessoa constante, você passa a ter essa qualidade de ser uma pessoa constante. Eu quero ler um versículo, deixa aí, vamos ler junto aqui na TV, pode abrir aí por favor.
de Tiago 1,4, que vai falar sobre uma pessoa que persevera na fé e a que não persevera. Ele diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Se você quer que Deus faça uma obra perfeita na sua vida, o que você precisa ter? Paciência. Diga assim: meu Deus, me dá paciência. Porque tem dia que a gente acorda e parece que a última coisa que a gente tem é paciência. Você quer ter uma obra perfeita na sua vida? Caminhe com Deus, mas caminhe com paz de dia e de noite. A ansiedade é a ausência da paciência. A ansiedade é quando você não quer para hoje, você quer para ontem. Mas a paciência faz você crer que você vai alcançar quando você estiver preparado. Aí diz assim: para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não penses tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ó homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui nós temos uma exortação sobre a inconstância. Viver ouvindo os céus e ser guiado pelo céu, Deus ele espera que a gente seja perseverante, que sejamos constantes, e não que a nossa fé seja semelhante a uma onda do mar. Sabe aquela onda, quando você vai para a praia e o mar está agitado, aí você entra assim e você olha, aquela onda vai lá no alto, mas daqui a pouco ela está lá embaixo. Não podemos ter uma fé com essa qualidade, que tem semana que você crê lá nas alturas, mas tem semana que você está lá embaixo, se arrastando no chão. Tem semana que você fala que vai dar certo para todo mundo, se chega alguém desanimado, você injeta ânimo nela. Mas tem semana que tem que ajuntar um time de futebol para te erguer, que você está lá embaixo. Não podemos ter essa fé. Nós temos que ser constantes, perseverantes. Esse alcança de Deus as promessas. Diga graças a Deus. Agora vamos voltar para Êxodo 14, terminamos o 22, vamos ler mais 3 versículos e a gente encerra. E aqui a gente tem um terceiro ponto que é fortíssimo. Que Deus fala assim, aí Deus fala com Moisés. Deus fala assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem. E quando Deus fala para a gente voltar, gente? Que a gente está preparado muitas das vezes para Deus falar para a gente ir. Vamos acompanhar o raciocínio. Vai para lá, vai para cá. Mas e quando Deus fala assim, você está indo? Aí Deus fala, volta. A sensação de voltar é muito ruim. É ou não é? A sensação de retroceder, de você voltar é muito ruim. Mas é melhor você voltar com Deus do que você continuar sem Deus. Não sei se você pegou isso. Mas é melhor você voltar com Deus do que você continuar sem. E às vezes Deus manda a gente, Ele manda a gente voltar, como Ele manda aqui. Então falou o Senhor Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó
dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E isso aqui, quando a gente entende, é maravilhoso. Volta o mapa aí. O povo, eles saem e eles vêm nessa direção aqui, ó, rumo ao deserto de Etã. Eles vêm para cá. Quando eles estão descendo para cá, Deus fala: pede para o povo voltar. Aí o povo volta e eles vêm e se acampam aqui, ó, em Pi-Hairot, onde a gente leu. Eles se acampam aqui. Quando o faraó sabe, ele vê essa situação, essa cena, que eles estão vindo para cá e eles voltam e eles se acampam em um lugar que aparentemente não tinha saída. Faraó pensa assim: o deserto confundiu a cabeça deles. Eles não sabem para onde eles estão indo sem direção. Mas eles não estavam sem direção. Eles voltaram porque Deus pediu para eles voltar. Eles preferiram voltar com Deus do que continuar sem Deus. E ali é onde Faraó reúne todo o seu exército, seus cavalos, e desce com ódio contra o povo de Israel, exatamente diante do Mar Vermelho. E quando chega aqui, o que acontece? Deus abre o mar, o povo passa pelo mar, e aí, quando o exército de Israel entra no mar, o mar fecha, e todo o exército do Egito fica ali e perece ali. Amém, gente? Amém. Então, aqui Deus entrega uma vitória maior do que a dos filisteus, porque a obediência é isso que Deus faz. Quando você obedece a Deus, ainda que você tenha que voltar, Deus, ele entrega vitórias maiores nas suas mãos do que aquelas que você imaginava que, se você seguisse, você poderia ter. O poder da obediência. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa voltar. Tem momentos que a gente erra em uma escolha, que a gente erra numa decisão, que a gente erra num caminho. E é melhor você voltar, para você voltar com Deus, do que você continuar sem Deus. Tem muitas pessoas que Deus tem falado: volta. Você fez essas amizades, você está nesse lugar, sai daí, volta. Volta a andar sozinho, volta a ficar comigo, volta a ter um relacionamento comigo. É momento que você precisa voltar. Tem alguns passos que você dá precipitado e que Deus fala: volta, volta a obedecer, volta à obediência. E quando você volta com Deus, as pessoas acham que você voltou, que a sua vida está toda bagunçada. As pessoas acham que você voltou, que você agora está perdido. Teve um tempo que eu me ingressei em uma igreja como pastor, mas eu percebi que se eu continuasse ali, eu iria continuar sem Deus. Eu poderia ter uma carreira ali, mas eu vi que eu iria continuar sem Deus. Tem cultos aqui que às vezes a gente faz com 3 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas. Aonde eu estava, do jeito que eu estava, eu tinha programa de TV e de rádio. Domingo de manhã eu estava na Record, 2 vezes por semana eu apresentava na Rede TV, e todos os dias eu entrava na rádio. E participava, tinha um líder da catedral, e eu era aquele que todos os programas dele, eu participava com ele, e que se ele não pudesse fazer, eu fazia o programa dele. Então, visivelmente, é só continuar. Só que Deus falou comigo: se você continuar, você continua sem mim. E eu precisei voltar ao zero. Eu voltei, peguei minhas coisas, peguei minha esposa, e a gente volta.
a gente volta. A gente volta sem nada, absolutamente nada. Para as pessoas que veem a gente voltando, aconteceu alguma coisa, se perdeu, não aguentou o deserto, como o Egito, como o faraó tinha o entendimento de Israel. Mas eu estava voltando, porque Deus falou para mim voltar. Aquilo que o meu espírito falava para mim, volta, e eu voltei. E você não imagina o quanto é difícil voltar. O quanto é difícil você deixar aquilo que já está tudo ali e você voltar. Quando Deus pede para você voltar, Ele sabe que a renúncia é difícil. Ele sabe quando você já criou laços, você já criou raízes, você já se ingressou, mas Ele fala, volta, é difícil. Mas quando você volta na obediência, Deus vai te preparar e você vai ter vitórias maiores do que se você estivesse ali na desobediência. Amém, gente? Então não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo de obedecer à direção de Deus, mas tenha fé. Por isso que eu disse, o tema hoje do culto, a mensagem de hoje, é para aqueles que estão cansados de errar, cansados de tomar decisão por si mesmo, por conta própria. E tudo que você faz, por mais que você se esforça, por mais que você quer, o resultado sempre é menor do que aquilo que você espera. Então, precisamos obedecer à direção de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Quando o povo atravessa o mar, Deus não fala para o povo, agora vai lá em direção aos filisteus. Mas pastor, o exército do Egito todo foi vencido. O que seria os filisteus diante de Deus? Diante de Deus nada. Só que até ali, quem estava fazendo tudo era Deus. Deus precisava preparar aquele povo, para que aquele povo começasse a exercitar a fé deles. As pragas, o povo não precisou fazer nada, Deus fez tudo. O mar vermelho, o povo não fez nada, Moisés apenas toca com um cajado no mar. Mas dali para frente, Deus precisa trabalhar, preparar. É assim que Deus quer fazer com você, te preparar, te moldar, te aperfeiçoar para a obra perfeita que Ele tem para a sua vida. Então, se você pensa que você vai por uma direção como eles pensavam, Deus pega o povo e desce para o povo. Põe a última vez a foto. O que tem nesse caminho aqui de descida? O Monte Sinai. Ele leva o povo para o monte. O lugar que Deus nos prepara é sempre um lugar alto, um lugar de santificação, um lugar de comunhão. É um lugar que a gente para ouvir. Uma das coisas que eu aprendi nesses últimos 10 meses é que às vezes a gente precisa parar de fazer para começar a aprender. Nós precisamos ouvir. Moisés sobe no monte e ele fica 40 dias ouvindo Deus. Às vezes você está ali muito preocupado, o que eu vou fazer segunda-feira, o que eu vou fazer terça-feira, o que eu vou fazer quarta-feira. Às vezes a gente tem que parar de se preocupar, o que a gente vai fazer, e nós temos que começar a ouvir. Precisamos começar a aprender, precisamos nos santificar, precisamos ouvir a voz de Deus, ela tem que ser clara para nós. A voz de Deus não pode ser embaraçosa para a gente, ela tem que ser clara. Ao ponto que você sai da sua casa, você consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Para que a gente não entre em embaraços da vida. Fique de pé, por favor. Eu quero orar junto com você. Agora eu não vou orar por você, eu quero orar junto com você. É diferente. Junto com você, que
deseja muito, muito mesmo, que a sua vida seja dirigida por Deus, seja guiada por Ele. Eu quero orar com você, que está cansado de errar na vida, com você que está cansado, sabe quando você não conhece o bairro, ou a cidade, mas você não conhece o bairro que você está, aí você entra numa rua, assim, ó, ali eu vou chegar em tal lugar, você chega no final da rua, está sem saída, já aconteceu? É ruim, né? Aí você pega outro sem saída de novo. Então é para você assim que está cansado de entrar em uma rua que não tem saída, e você precisa ser dirigido por Deus, ainda que não seja no caminho mais perto, ainda que Deus peça para você voltar, mas você vai confiar, na direção de Deus. E confiar na direção de Deus é não se preocupar com o que as pessoas vão falar. Esses dias eu abri aqui o grupo Faz, não sei se vai lembrar, mas teve um dia que eu abri os contatos aqui do meu celular e eu fui passando tanto de contato de pastor que eu tenho. Quem estava aqui lembra que eu fiz isso? Lembra não? Eu fui passando os contatos aqui. Vou mostrar para vocês. Não sei se dá para ver daí. Começa aqui, ó. Começa aqui. Aí vai indo, ó. Opa. Até aqui, ó. Pastor Wesley, o último. Aí eu estou voltando, eu estou deixando tudo e estou voltando. Você acha que as pessoas iam falar o que de mim? Se eu fosse me importar, porque as pessoas iriam falar. Então, posso falar uma frase dura para você? É dura, mas é verdadeira. Vou ter que falar só para a dona Gilda. Só a dona Gilda falou que pode. Pode ou não pode? Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí para você. Quando você acordar de manhã e entender que ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Se você não acordar decidido, se você não acordar ali focado, disciplinado, com aquilo que você quer para a sua vida, você depender do que os outros querem, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Eles vão falar de você, mas no fundo ninguém está nem aí. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Acorda de manhã, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou olhar para a minha vida. Eu vou cuidar da minha vida. Porque ninguém está nem aí. As pessoas começaram a ligar. O que vocês estão fazendo? As esposas dos pastores ligando para minha esposa. Volta, dá tempo. Não, mano, a gente já estava voltando já. Dá tempo, não sei o que, se arrepende. Ligando, o telefone tocando, as pessoas falam o que é. Pede ajuda. Então as pessoas às vezes não vão entender. Sabe, as pessoas não vão entender. Mas se você está seguindo a direção de Deus, tenha paz. Porque uma coisa que eu e minha esposa, a gente não tinha nenhuma cama, mas a gente tinha paz. A gente começou tudo de novo. Eu trabalho com meus irmãos, eu pedi para minha irmã, me adianta R$800 do salário que eu ainda vou ter. Eu comprei um tanquinho para lavar minha roupa de graxa e uma cama, dura igual um pau. Sério. E ficamos nela. Até minha mãe me arrumar um colchão para pôr em cima dela. Mas pensa numa cama, assim ó, a coluna ficava até no lugar. Então, foi assim. Não tinha nada. Fui morar num quartinho da minha sogra, que graças a Deus, por um ano, foi mais de um ano, né? Mais de um ano, com todo amor, cuidou da gente, ficou ali com a gente. Graças a Deus por ela. E ficamos ali num quartinho, passando pelo processo, independente do que os outros iam falar. Então tenha paz, tenha paciência, ouve a voz de Deus. Amém, gente? Feche os olhos, por favor.